E o Flamengo perdeu de 4-1 para o Botafogo ontem no Engenhão e poderia ter perdido demais. O Alvinegro ainda perdeu pênalti, perdeu chances. Rossi ainda teve que fazer intervenções muito importantes. Vamos falar sobre esse jogo no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, antes da gente seguir para a análise dessa derrota humilhante que o Flamengo sofreu ontem no Engenhão, eu queria pedir para você deixar o like aqui no vídeo e também se inscrever no canal. O like e a inscrição são muito importantes, ajudam muito aqui no crescimento do nosso trabalho, tá? Também quero dizer para vocês que a chave Pix aqui do canal tá na descrição do vídeo e também estou botando o QR Code aqui na tela. Quem puder contribuir é sempre muito bem-vindo. E também aproveito para dizer que o clube de membros aqui do canal Falando de Tática está esperando você. Você que ainda não é membro, vire membro. Você vai pagar a partir de R$5 por mês. Vai ajudar o canal a crescer e vai ter muitos benefícios em troca, como por exemplo, grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros, transmissão tática, em que eu mando via áudio durante os jogos do Flamengo meus comentários táticos, explicando para vocês tudo que está acontecendo taticamente nas partidas do Flamengo, beleza? Bom, vamos seguir para a análise, vamos começar com o campinho. Começando pela escalação do Botafogo, o Botafogo foi a campo com John, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, Cuiabano, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Força máxima. O Botafogo foi para o jogo com força máxima, mesmo tendo a partida aí contra o Palmeiras pela Libertadores no meio da semana. Então, o Arthur Jorge não poupou. O Tite poupou alguns jogadores, né? O Flamengo foi a campo com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Fabrício, Bruno e Ayrton Lucas. Primeiro ponto aqui para a gente ressaltar e falar, né? Essa troca de posicionamento do Fabrício Bruno com o Davi Luiz, que tinha a ver com coberturas do Fabrício, com duelos do Fabrício com o Luiz Henrique, que é um jogador muito forte no 1 para 1, para que ele pudesse cobrir melhor o Ayrton Lucas, pudesse ter duelos com o Luiz Henrique, né? Não funcionou, não foi bem aplicado, o Fabrício não joga ali faz muito tempo, o Davi Luiz também teve uma péssima jornada, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência desse vídeo. E aí houve essa mudança aí, essa troca do posicionamento, que normalmente os dois jogariam com o Fabrício do lado direito e o Davi Luiz do lado esquerdo. Então a gente promoveu essa mudança aí, que a gente sabe que não deu nem um pouquinho certo, né? E ele manteve essa mesma estrutura até o final do jogo, isso também foi algo muito estranho. Bom, seguindo com a escalação do Flamengo, Léo Ortiz e Alan. Pulgar nem poderia jogar, estava suspenso, né? E aí o Tite opta pelo Léo Ortiz jogando como volante ao lado do Alan. E aí mais à frente, dois titulares, Arrascaeta e Gerson. Bruno Henrique voltando de contusão. E no comando do ataque, o Carlinhos, que é a terceira opção, né? Você tem o Pedro como titular absoluto, o Gabriel como reserva dele e o Carlinhos agora entrando, porque tanto o Pedro quanto o Gabriel estão contundidos. O Botafogo faz um gol com menos de 3 minutos. Então o jogo praticamente começa 1-0 para o Botafogo. Esse time do Botafogo é um time que joga muito por fora, com os pontos, mas também tem muita coragem para começar as suas construções por dentro. Então repara nessa dinâmica aqui, a bola vai vir para o Marlon Freitas, ele vai achar o Luiz Henrique por dentro aqui. Tá? O Luiz Henrique vem fazer muito esse movimento de jogar por dentro aqui, muita coragem para fazer esse tipo de movimento aqui. E aí há uma inversão da jogada, uma variação de corredor. Tá? Aqui a gente está vendo que o Flamengo está tendo que correr para trás, depois que essa bola é invertida aqui para o Cuiabano. E aí o Léo Ortiz, que jogou muita bola na partida de ontem, a gente vai falar mais sobre isso, todo mundo está cansado de saber que ele está jogando muita bola desde que ele chegou ao Flamengo, mas ele é um zagueiro de origem, ele não está habituado a alguns movimentos, alguns detalhes ali de jogar como volante, embora ele tenha jogado como volante muito bem no período da Copa América. Então, mas repare isso aqui, ele afunda um pouquinho demais aqui quando essa bola roda para cá, ele está bem distante do portador da bola aqui, do Marlon Freitas, entendeu? Então, muita liberdade para o portador da bola ter tempo de ajeitar, dominar, levantar a cabeça, fazer esse lançamento. Não é o ideal, né? O adversário tem que estar mais pressionado. Então, o que acontece? O Léo acaba demorando um pouquinho para chegar aqui para pressionar o Marlon Freitas. E aqui o Bruno, estou assinalando aí, estou destacando aí na imagem, como vocês podem ver. O Bruno Henrique, ele perde a referência do Matheus Ponte. Ele está com o Matheus, o Ayrton Lucas está mais por dentro aqui, fechando essa linha mais próximo do Fabrício Bruno aqui. E o Bruno, ele está olhando para o outro lado, ele perdeu a referência do Matheus. Então, há alguns problemas aí nesse lance, né? Já falei sobre a liberdade do portador da bola, a falha do Bruno que não acompanha, perde a referência do Matheus. E vamos olhar também daqui a pouco mais um outro defeito que aconteceu aqui, coletivo e individual também. Então, o gol do Matheus foi muito feliz também no cabeceio, né? 2 minutos e 40. Então, o jogo começou, como eu já falei,
1 a 0 para o Botafogo. Aqui é a falha do Davi Luiz, né? Essa última linha aqui, ela tá muito desarrumada, né? Então é um problema coletivo e individual também, do Davi não perceber que tá dando condição, de não perceber que ele não tá alinhado com os companheiros. De qualquer forma, a linha tá muito desarrumada, então há uma questão coletiva aí também, de um time que defendeu muito, muito, muito mal nesse jogo de ontem. E aí saiu o lançamento, o Davi tá dando condição para o Matheus Ponte, a bola chega para ele é feliz no cabeceio. E aí o Flamengo sofre bastante até os 20 minutos, 22 minutos, até fazer esse gol aí que a gente vai ver agora, o lance do gol com o Ortiz, fazendo esse passe maravilhoso. O Flamengo estava sofrendo um pouquinho, estava começando a querer se encontrar, e aí faz o gol aqui com o Ortiz, que tem muita coragem para conduzir aqui num espaço curto, né? Tem que ter muita coragem para conduzir essa bola aqui num espaço que teoricamente nem tem muita liberdade para ele. Ele acha esse passe aqui para o Bruno, que também faz um facão muito lindo. O movimento do facão do Bruno é lindo. O domínio do Bruno, perdão, é muito bom também. Ele dá esse tapa de canhota por cobertura, essa cavadinha, faz esse golaço. Olha aqui de novo, aqui, eu destacando aqui o movimento do Bruno, né? Esse facão que a gente fala que é o facão em L, né? Vai correndo primeiro reto para só depois fazer o movimento para profundidade para não ficar impedido. Então ele vai deslocando o opositor, vai dando essa visão para o companheiro dele de que ele quer receber essa bola nas costas. Então o movimento do Bruno é muito perfeito. A jogada foi muito bonita. E o Léo era o principal jogador do Flamengo em ações ofensivas. A gente vai mostrar também isso aqui na sequência, né? Olha só esse espaço aqui que o Flamengo explorou muito pouco. De novo um passe do Léo, com essa capacidade que ele tem de deixar passes pouco óbvios, digamos assim, né? Esse aqui até estava um pouquinho mais claro, né? E o Ayrton explorando esse espaço entre o ponto e o lateral. O Botafogo deixa esse espaço. Eu tinha destacado isso até no pré-jogo do Flamengo-Botafogo do primeiro turno. Há esse espaço entre o ponto e o lateral. Existe uma possibilidade muito grande de explorar essa zona aí. O Flamengo explorou muito pouco, tá? Então, 39 minutos, o Ayrton recebe essa bola aqui do Ortiz com liberdade, consegue conduzir e bater. Inclusive, essa bola aqui, o John pega na bola, né? Essa aqui foi um escanteio que o juiz não marcou, acabou dando tiro de meta. Então, o Flamengo explorou muito pouco esse movimento. 40 minutos, o Flamengo sobe o bloco, subiu muito pouco o bloco na partida. O Flamengo tem sido um time que não tem sido constante com subir o bloco. Quem acompanha aqui meu trabalho aqui no canal sabe que eu falo bastante sobre isso. Jogo em que o Flamengo não consegue subir o bloco é jogo que o Flamengo sofre. Subiu o bloco, apertou a marcação, deixou o adversário desconfortável, o Flamengo vence e vence sem sofrer gol. Tem vídeo aqui no canal comprovando isso com dados. Tá? Então, tem que subir mais o bloco. O Flamengo é um time que tem deixado de subir o bloco muitas vezes, especialmente quando joga fora de casa. Então, por que deixou de subir o bloco? Teve um segundo erro logo no começo do jogo, que é botar o Vitor Hugo, né? Quando o Arrasca sai contundido, em vez de colocar o Lohan. O Vitor Hugo é um jogador que não tem entregado nenhuma intensidade nas partidas. O Flamengo perdeu muita intensidade com esse jogador em campo. Tá muito mal o Sembora do VH, mas muito mal mesmo, tá? Então, se o Lohan foi esse cara que jogou Copa América, jogou bem, embora tenha oscilado em algum momento, porque é um jovem, jogador forte, entrega um jogo de intensidade, que entrou o Vitor Hugo, eu não consegui entender, de fato eu não consegui entender, tá? Bom, o Flamengo tá aqui subindo o bloco, e aí, olha só, bastou subir um pouquinho o bloco, força a bola longa, ganhou uma primeira bola aqui, ganhou uma segunda, o Gerson ajeita a bola pro Léo Ortiz, e de novo o Léo Ortiz sendo importante com passes decisivos. Conduz até o último momento, acha esse passe aqui pro Carlinhos, e o Carlinhos tem uma chance clara aqui de frente pro John, e chuta por cima. Então o Flamengo poderia ter saído ao fim do primeiro tempo, ganhando o jogo de 2-1. Embora tivesse sofrido até fazer o seu gol, o Flamengo consegue equilibrar as ações a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, poderia ter saído de campo com 2-1 a favor, se o Carlinhos não tivesse perdido esse gol aqui, cara a cara com o John. Então, na virada para o segundo tempo, o Tite faz uma mudança, que é colocar o Everton Araújo e tirar o Gerson, provavelmente para segurar um pouquinho a minutagem do Gerson, né? E promove uma linha de 5, faz esse 5-3-2 aqui. A ideia de todo não era ruim, mas ela foi muito mal aplicada de diversas formas. Eu vou falar sobre isso aqui na sequência. Bom, primeiro, você tem o Vitor Hugo marcando mal, como eu já falei. Everton e Alan nessa segunda linha, deixando muito espaço aqui do lado do bloco, na lateral do bloco. E aí ele libera um pouquinho mais o Bruno Henrique. Essa ideia era legal, liberar um pouquinho o Bruno Henrique para ele não ter que marcar como um ponto. Tá voltando agora de contusão, sem ritmo de jogo. Essa ideia a gente precisa também assumir, né? Precisa dar o crédito. Era inteligente. E aí a ideia era também bloquear os lados do campo, porque o Flamengo estava sofrendo com cruzamento do lado oposto, sofrendo com a marcação dos lados do campo. Então a ideia em si não era de todo ruim. Só que tem algumas coisas pra gente falar aí, né? O Wesley e o Ayrton Lucas muito adiantados nessa saída de bola, que era um 3 mais 4 mais 1 mais 2. O Flamengo estava um 3-4-1-2 com o Vitor Hugo como esse meia central.
o articulador das jogadas, muito mal na partida, Vitor Hugo, né? E aí, os dois alas adiantados demais, especialmente o Wesley. Vou mostrar aqui um pouquinho das imagens daqui a pouquinho, para a gente poder entender melhor como isso foi mal aplicado, como isso deixou o time vulnerável, tá? O Léo Ortiz, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Além de tudo, tem duas questões importantes aí. O Wesley não se dá bem como ala. Gente, o Wesley não é esse jogador ofensivo, como muita gente fala, né? Embora ele tenha muita coragem para ultrapassar, ele seja um jogador fisicamente, com muita disposição física para ultrapassar, ele realmente ultrapassa, ele dá essa opção de passe em último terço. Quando ele recebe essa bola, ele não decide. O Wesley tem problemas para cruzar, problemas para achar passes mais difíceis, passes chaves, para achar uma jogada mais diferente, digamos assim. O Wesley é um jogador que tem muitas limitações com bola. A gente está cansado de saber disso. Os números do Wesley defensivamente, especialmente em 2024, para a gente falar do recorte mais recente, são excelentes de desarmes, de interceptações, de cortes, de tudo. Eu já mostrei esses números aqui, já mostrei também na rede vizinha lá, no X, né, no antigo Twitter. Falei bastante sobre isso. Então o Wesley, ele é um lateral que se destaca, gente, apesar de muita gente não entender isso, ter dificuldade de perceber isso, pela questão defensiva. Ele é muito forte defendendo, na frente ele não decide. Então o Tite aqui, ele incorreu no mesmo erro do Sampaoli ano passado. Dar para o Wesley um protagonismo ofensivo que ele não pode ter. Ele não pode ter esse protagonismo ofensivo, porque ele não vai decidir o jogo em último terço. Ele tem limitações, como eu já falei. Então, muito adiantado, deixando muito espaço às costas. Eu vou explorar um pouquinho mais isso, do espaço que ficou nas costas do Wesley, principalmente, aqui na sequência das imagens. Vamos seguir aqui para os vídeos, para a gente explorar todos os problemas defensivos que o Flamengo teve nesse amasso que foi o segundo tempo. A gente já está vendo aqui o Rossi preparando para fazer uma bola longa. A gente está vendo aqui os três zagueiros. O Davi mais próximo do Rossi, né? O Ortiz, que foi tirado do meio campo. É importante falar sobre isso também. Além de tudo que eu já pontuei em relação ao Wesley, enfim, tudo que eu já falei, o mais importante de tudo ele tirou o Ortiz, que era o principal articulador do meio do campo, que estava melhor no jogo, achando passes difíceis, conduzindo, com muita capacidade de decidir mesmo, como um meia armador do time. Ele tira esse cara desse meio campo, que ele estava sendo influente, decisivo ali, tem uma assistência maravilhosa, e estava fazendo boas jogadas, para trazer esse cara para a zaga, né? Então ele tirou do time, coletivamente, individualmente, o que de melhor estava acontecendo, que era a predominância do Léo Ortiz ali como um volante, como um meio-campista que estava muito bem no jogo. Ele tira o Léo Ortiz do meio-campo. Então, para além de tudo que eu já falei, essa questão do Ortiz foi primordial. O Flamengo perde totalmente o meio-campo com o Ortiz indo jogar lá de zagueiro, ainda por cima, nessa estrutura aqui, que eles estão muito distantes. Ele está ali quase como um lateral, com um encaixe individual em cima dele. Ele some da partida com bola, ele desaparece da partida com bola. Ele que era o melhor jogador do Flamengo com bola disparado no campo de jogo. Então foi um erro gigantesco do Tite. Aqui a gente vê o Rossi fazer essa bola aqui. E olha onde é que está o Wesley. Olha como é que ele está tão adiantado. Olha o posicionamento dele. O Flamengo tenta essa dinâmica aqui. Inclusive também é uma dinâmica que o Sampaoli usava muito, né? Uma casquinha do centroavante para achar o Wesley aqui na profundidade. Nunca deu certo, né? E o Tite também tentando a mesma besteira aqui. O Wesley aqui vai perder essa posse de bola. Essa bola não vai chegar para ele. O Botafogo está com uma cobertura interessante aqui, bem estabelecida. E aí na sequência da jogada, né? Não vou mostrar o lance todo, porque não posso ficar mostrando lances muito longos. A sequência da jogada é exatamente isso aqui, né? A bola fica com o John, o Botafogo sai com a bola aqui. Tem essa jogada aqui em que o Matheus Ponte consegue progredir e fazer essa bola nas costas aqui do Wesley. Olha o espaço que existe aqui na zaga do Flamengo, nas costas da zaga do Flamengo, nas costas do Wesley. O Wesley está adiantado demais. Então a ideia era ter um 5-3-2 e uma organização defensiva para se proteger, mas na prática o que aconteceu foi que não tinha nenhuma cobertura muito bem estabelecida. O zagueiro, o Ortiz, não saía para cobrir o Wesley ficava adiantado e ele que tinha que fazer esse papel de voltar correndo igual um doido. Então ficou exposto sim, ele ficou muito exposto. O Tite errou demais ao expor o garoto, né? Obrigar que ele tivesse esse papel de voltar, sendo que ele estava muito adiantado. Como é que faz? O jogador não é uma máquina, não é um robô, consegue estar lá na frente, já próximo da área do adversário e tem que voltar, ninguém vai cobrir para ele, um volante, o próprio Ortiz, alguém entra na zaga para cobrir o Ortiz, o Everton Araújo, não sei. O Flamengo fica só com uma linha de 4 momentaneamente para depois restabelecer a linha de 5. O que não pode você precisar que a linha de 5 seja restabelecida com esse ala que está lá na frente. Está errado. Um erro gigantesco isso, gigantesco, que eu fiquei assim assustado com a forma como é que o Tite fez isso e ainda por cima não corrigiu. Foi corrigir aos 30 minutos do segundo tempo. Vamos seguir com a análise aqui e vamos falar agora sobre essa falta de dobra de novo, né? A ideia era ter os corredores laterais mais bem protegidos, como eu já falei, por conta dos cruzamentos, ter mais dobra para que os alas ficassem mais protegidos.
não tivesse esse tipo de situação aqui que a gente vai ver agora. Só que não aconteceu, foi muito mal aplicado, foi tudo muito mal aplicado no campo de jogo. Então, olha aqui o Ayrton no contra 1 com o Luiz Henrique, igualdade numérica, né? Você tem o Fabrício aqui, você tem o Vitor Hugo, não sei se é o Vitor Hugo ou se é o Alan, aqui agora eu tô na dúvida, né? Mas tem uma igualdade numérica, 3 contra 3. Não é o ideal, você tem que ter superioridade numérica para não ter o quê? Superioridade qualitativa do seu adversário. 3 contra 3, normalmente o atacante vai ganhar, o atacante vai prevalecer, o atacante é melhor. Foi isso que aconteceu aqui nesse lance. O Ayrton está nesse 1 contra 1 aqui, que o Fabrício está muito longe nessa cobertura aqui, nessa dobra. Mais uma vez o ala, o lateral exposto aqui, e o Ayrton acaba sendo infeliz aqui, acaba fazendo a falta aqui dentro da área. Acontece o pênalti, mas o Rossi acaba defendendo aqui o pênalti, né? Aqui a gente vai continuar analisando, e olha só como é que o Flamengo, perdendo o jogo por 2-1, continua dando muita liberdade para o Botafogo circular a posse com muita tranquilidade, né? O Flamengo deixou muito frouxa essa marcação. O Flamengo, como eu já falei, deixando de subir o bloco, né? Olha só como é que o Botafogo vai circular essa posse de bola aqui, perdão. Com muita liberdade, vai fazer um 3 contra 2 aqui, né? Vai baixar o Gregory para poder ter uma superioridade numérica. A bola vai circular, o Alexandre Barbosa vai fazer essa bola longa aqui e vai achar nas costas. Então assim, o Flamengo não pressiona o portador da bola, dá tempo e espaço para o portador da bola, as linhas sobem de forma muito desordenada e ao ponto de deixar espaço nas costas da última linha. Então, tudo errado defensivamente. Aqui, de novo, o Botafogo circulando a posse com muita tranquilidade, uma posse longa, muita liberdade para o portador da bola. Aqui o Bruno consegue subir um pouquinho mais, mas olha o espaço que fica nas costas dele. Olha como é que as linhas estão espaçadas, olha como é que o time está defendendo mal. Aqui, no caso aqui, já está de novo no 4-4-2, mas o time está muito espaçado. O Ortiz já está aqui como volante, já há essa mudança aqui do Tite, colocando o Léo Pereira, colocando o Varela, mas o time continua marcando muito mal, mesmo com 2 linhas de 4. Olha o espaço que fica aqui, o Everton Araújo tentando baixar aqui para proteger o corredor central, mas o time muito desorganizado. Olha a liberdade que o Botafogo tem para circular com tranquilidade a posse de bola. Olha a liberdade que o portador da bola tem. É feito esse passe aqui na profundidade, nas costas do Varela. E aqui o Wesley, embora ele pudesse ter tido uma ação um pouquinho melhor, pudesse ter feito uma escolha um pouco melhor, de fato poderia, acho que ele peca aqui, mas olha só a situação que ele está aqui vulnerável de 2 contra 1, né? O time está marcando muito mal, especialmente nessa reta final do jogo, também por uma questão física. Então aqui o Wesley fica numa situação que ele está no 1 contra 2, no caso, né? 2 contra 1, 2 jogadores do Botafogo contra o Wesley. Ele acaba optando por marcar o corredor central, vem o jogador que está nas costas, que veio do corredor lateral para dentro, que é o Matheus Martins, e faz o gol. O Wesley estava sim exposto aqui nessa situação, tá, gente? O Wesley estava muito exposto nessa situação. E aí, 45 minutos, o jogo já está 3-1, o Flamengo resolve fazer o quê? Subir o bloco. E aí, olha o que acontece. O Flamengo sobe o bloco, povoa, né, o campo do adversário, encaixes individuais, linhas de passes fechadas. O John, sem possibilidade de achar um passe um pouquinho mais tranquilo. O que acontece? O Flamengo rouba essa bola aqui, perdão. Só que aí cai no pé do jogador que tem mais dificuldade, né, que é o Everton. Ele chuta bem fraco aqui, o Barbosa tira essa bola. E na sequência o Bruno Henrique acaba até pedindo pênalti aqui, que eu acho que não foi. Aqui mais um lance que o Flamengo faz uma bola longa. O Botafogo fica com a segunda bola. O Flamengo já perdendo todas as segundas bolas também. E de novo a descompactação, né? Isso aqui é um chutão pra cima, assim, meio que de qualquer jeito. Que vira um ataque promissor. Porque o Flamengo estava muito exposto, com as suas linhas muito expostas. Mais uma vez o Wesley muito adiantado, muito longe da última linha de defesa, né? O Davi ficando nesse encontrão aqui, exposto contra o Matheus Martins. 3 contra 3 de novo uma situação de igualdade numérica que não é para ter. É para ter superioridade numérica, como eu já falei. E aí o Matheus vai achar esse drible aqui, vai finalizar e vai fazer o gol e vai selar a goleada do Botafogo sobre o Flamengo. Bom, falamos muito aqui sobre erros do Tite nesse jogo. Explorei bastante sobre isso. E agora eu quero falar também sobre a diretoria do Flamengo. Gente, o Tite, ele é um funcionário do clube. Ele acata ordens. Não adianta você dizer aqui que ele não pode acatar, que ele não pode ser covarde, que ele não pode aceitar. Não, ele tem que aceitar. Existe uma hierarquia no clube. Não é só no Flamengo, existe isso em qualquer clube. Qualquer clube que a diretoria estabeleça algo, ela vai simplesmente passar para o técnico. Olha, é assim, vai ser assim. E não adianta você falar assim, porque o JJ não aceitaria. Isso é uma possibilidade, isso é uma hipótese, você não pode ter certeza. O JJ foi eliminado da Copa do Brasil e não teve que escolher entre 3 competições, jogar 3 competições ao mesmo tempo. Ele jogou Libertadores brasileiro e ele poupava no brasileiro quando achava necessário. A gente viu o Landim falar semana passada, dia 7 de agosto, semana retrasada,
numa entrevista para a ESPN, que ele falou claramente que ele queria ganhar tudo, queremos ganhar tudo, vamos disputar tudo. Não dá para disputar tudo. Então o que está acontecendo? O Flamengo está querendo disputar tudo e vai acabar perdendo tudo se continuar dessa forma. Porque o controle de minutagem está péssimo, a gestão dessa minutagem dos jogadores está péssima, os jogadores não param de se machucar jogo após jogo, né? Então, assim, tá havendo um problema sério de gestão de minutagem, de gestão de elenco, em que o Flamengo resolveu priorizar a Copa do Brasil, que eu já falei aqui muitas vezes que para mim é um grandíssimo erro, né? Ah, mas é contra o Palmeiras, não interessa. Ah, mas se for eliminado, paciência. Paciência. Segue a vida. Porque a Copa do Brasil é a terceira competição mais importante do calendário. Essa aqui é a verdade. Só no Brasil que essa inversão de valores é que você deixa o campeonato e prioriza a Copa. Isso é uma loucura, gente. Tá? Uma grande loucura. Então, há um problema sério de gestão de minutagem, de gestão de elenco. Há erros sendo feitos em profusão por conta de um comando, de uma diretriz de quem comanda, que é tentar disputar tudo. E por conta disso, o Tite está metendo os pés pelas mãos, literalmente. E pode ficar sem nada. Ainda há tempo de recalcular essa rota, que é, de fato, dar de ombros para a Copa do Brasil, esquecer a Copa do Brasil, botar um time alternativo, um time B mesmo, de verdade, com quem está jogando pouco, quem tem baixa minutagem na Copa do Brasil, e dar prioridade, priorizar Libertadores e Brasileiro. E ainda assim, como o próprio JJ fazia, quando disputava só 2 competições, é importante relembrar isso aqui, tá? Para quem não lembra disso, eventualmente precisando poupar um jogador ou outro no Brasileirão quando tiver semana de Libertadores. Então ontem era um jogo talvez para você poupar mais, tá? Colocar a galera que está com o tanque cheio, colocar o Lohan em vez do Arrascaeta, colocar jogadores que estão com uma baixa minutagem até para você poder subir o bloco e deixar o Botafogo mais desconfortável. O Flamengo fez isso no primeiro turno, subiu o bloco, deixou o Botafogo desconfortável e foi muito melhor que o Botafogo durante 30, 35 minutos de jogo. Perdeu chances. Acabou que no segundo tempo o Botafogo acabou achando aquele golaço lá com o Luiz Henrique, numa jogada de escanteio, que foi batida para o Luiz Henrique, ele acha aquele gol, e aí depois o jogo ficou condicionado, o Flamengo não conseguiu igualar e toma o segundo gol no final. Mas o Flamengo jogou bem aquela partida durante um bom tempo do primeiro tempo, durante a maior parte do primeiro tempo, porque subiu o bloco, porque o Flamengo precisa subir o bloco, porque o bloco alto é um dos craques do time nessa temporada. E quando o Flamengo abdica de marcar em bloco alto, talvez até porque esteja com jogadores que estão com uma alta minutagem em campo e aí não quer sobrecarregar esses caras, porque o bloco alto realmente demanda uma entrega física maior, acaba cometendo o erro de dar liberdade para os jogadores do adversário terem tempo e espaço, estarem confortáveis com bola. Então, são muitos erros. É um festival de erros do Flamengo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Eu fui.